A paz, Senhor Jesus, meus amados irmãos. Neste vídeo, gostaria de estar falando para vocês a respeito de por que a lei é importante. E vocês, como vocês estão vendo, eu estou todo lameado, cheio, com o meu rosto todo cheio de lama. E eu vou fazer essa ilustração para vocês durante o decorrer deste vídeo. Então, por que a lei existe? Para que ela existe? A lei de Deus, a lei de Moisés, começando por lei de Moisés, ela existe para mostrar o seu pecado. É como um espelho para a sua alma. E você, olhando para a lei de Deus, olhando para a lei, os mandamentos de Deus, você vai perceber como está a sua alma. A lei, e não somente a lei, como todas as Sagradas Escrituras, é como um espelho que mostra os nossos pecados, que mostra a sujeira da nossa alma. Assim como eu olhando para vocês e vocês veem o meu rosto todo sujo de barro, da mesma maneira, quando nós olhamos para a lei do Senhor, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós então percebemos como está a nossa alma diante de Deus. Nós percebemos os pecados que temos cometido diante de Deus. Mas só que a lei em si, ela não acontece nada. Porque eu sou aqui do Brasil e no Brasil existem milhares e milhares de leis. Claro que essas leis, imagina se não existissem essas leis do trânsito, as leis referentes aos direitos do trabalhador, aos deveres de um patrão, aos direitos de um cidadão, direitos de uma criança, de um idoso. Todas essas leis existem no nosso país, e nosso país é o que é, porque existem essas leis, e essas leis têm sido guardadas, ou quando não, existem punições. Pois bem, mas você vai andando por uma rodovia, existem leis que mostram se você está indo obedecendo essas leis ou não. Uma placa dizendo que o máximo que você deve correr naquela rodovia é 100, por exemplo, ou 110. Se você estiver em 120 ou 130, ou passando do máximo dessa velocidade, você vai perceber que você está em débito com a lei, você está quebrando a lei. E quando quando a pessoa vê um radar ou um guarda, né, um policial, então ele olha e percebe, puxa, eu estou quebrando a lei. E então ele diminui a marcha e ele passa naquele trânsito a diminuir a marcha e respeitar as leis. Então, a lei serve para quê? Serve para você olhar, é o espelho que você olha e você percebe se você está sujo ou não. Se você está imundo ou não diante de Deus. Essas são as leis de Cristo, a lei da Bíblia. Então, a lei simplesmente mostra o pecado. Só que a lei em si, você pode conhecer tudo de leis, mas a lei em si, se você não guardá-las, não tem valor nenhum, ou não observá-las. Então, quando a lei de Moisés foi escrita, e Jesus deixou algumas leis,
E quando nós lemos as Sagradas Escrituras e percebemos a sujeira que há na nossa alma, a imundícia que há na nossa alma, a lei não pode, então, te limpar. Mas também nas Sagradas Escrituras mostra que uma única pessoa, que não tinha sujeira nenhuma na sua alma, nunca pecou, veio a este mundo e morreu na cruz em nosso lugar, lugar dos pecadores. Ele era justo e morreu por nós injustos. Então, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E quando nós olhamos para a lei e vemos que pecamos, então nós nos arrependemos. E nós, então, buscamos em Deus, em Jesus, o seu socorro, a sua limpeza, a sua purificação. Então, o Senhor Jesus morreu na cruz, derramou do seu sangue puro e inocente na cruz do Calvário. E em 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz como Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então agora eu olho para o espelho, olho e percebo que todos pecaram, inclusive eu pequei. E as Sagradas Escrituras mostram, e o Espírito Santo mostra para mim quais são os pecados. E eu devo identificá-los e arrepender cada um deles. E clamar e depender da graça de Deus por meio de Jesus Cristo e da verdade que veio de Jesus Cristo. E aí eu me arrependo e clamo pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, me lava de todo o pecado. A lei então não salva, mas ela mostra o pecado. E nós passamos a ter uma nova natureza. Antes nós tínhamos uma natureza imunda, a mesma natureza do porco, em que o porco pode ser lavado, ser colocado um perfume nele e solta ele vai para a lama. Mas o Senhor trocou o nosso coração deste espírito de imundície, porque antes nós estávamos sob a influência do mundo e do diabo, e trocou esse coração e colocou um coração de ovelha. A ovelha não gosta de imundícia. E aí nós passamos a então estar andando com o Senhor Jesus, que é o nosso sumo pastor, que nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas e sempre nos purifica com seu sangue precioso quando nós nos arrependemos. Então, a lei mostra o nosso pecado, mas o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, estando em Cristo. Então eu tenho um encontro pessoal com o Senhor Jesus, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Passo a ser uma nova criatura. Meu rosto, minha alma foi lavada, foi limpa. E agora eu estou na presença do Senhor. E quando eu tenho um encontro pessoal com o Senhor Jesus, então a lei do Senhor mostra o meu pecado, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E ainda mais, lá no mundo eu chorava, lá no mundo eu era uma pessoa triste, decepcionada com tudo e com todos. E quando eu entro na presença do Senhor, eu passo tive um encontro com o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. A minha alma é purificada. A minha alma é lavada no sangue do Senhor Jesus. Mas existem também algo que nos deixou triste, chorando por dentro. Então, o Senhor Jesus
nos limpa, nos lava, nos enxuga todas as nossas lágrimas e coloca em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a nos dar alegria, satisfação, e as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Tudo se faz novo na presença do Senhor, porque agora nós somos uma nova criatura. O Senhor Jesus está conosco. Nós estamos sempre confiantes na graça, no amor de Jesus, na bondade, no sangue do Senhor Jesus. Hoje nós temos um advogado perante o Pai. Não preciso ficar mais somente olhando para o espelho, para a Bíblia, e vendo os meus pecados sem saber o que fazer. E quando nós não sabemos o que nós fazemos com o nosso pecado, o inimigo da nossa alma nos leva a dedicar tanta obra, fazer tanta coisa, mas não acontece nada. Só aparenta perante os homens e recebe elogios perante os homens pelas obras que eu faço, mas perante Deus não tem valor nenhum. E todas as nossas obras são como trapos de imundícia. E em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, hoje eu sou uma nova criatura. Minha alma foi lavada no sangue do Senhor Jesus. E hoje eu posso me apresentar diante de Deus com as minhas vestes espirituais, limpas também, meu rosto, minha alma limpa. E estas vestes espirituais são as minhas obras que eu faço estando em Cristo Jesus. São boas obras que eu faço estando em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu sou aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se você tem lido a Bíblia e tem tantas acusações, que o diabo também acusa, mostra o pecado, né? O Espírito Santo também. Mas não fique decepcionado, não fique triste, não fique perambulando por aí. Mas arrependa-se dos seus pecados. Confie na graça do Senhor Jesus. Clama pelo sangue do Senhor Jesus. E certamente Ele vai te purificar de todo o pecado, toda injustiça. E você vai ter paz com Deus e vai produzir o fruto do Espírito: paz, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. E os seus pecados vão ser sepultados, lançados no abismo, e não vão ser lembrados mais. Então, não se esqueça, se você tem sido acusado por algo que você fez, algum remorso, não se suicide, não tire a sua vida, mas volte-se para o Senhor Jesus. Confie na graça do Senhor Jesus. É um favor que nós não merecemos. Confie no sangue do Senhor Jesus, aquele sangue puro e inocente que Jesus derramou na cruz, em meu lugar, no seu lugar. E certamente a sua alma vai estar limpa, seus pecados perdoados, e você se torna uma nova criatura, como se fosse uma criança que nasceu agora e nunca pecou. Que Deus abençoe poderosamente você, toda a sua família e tudo aquilo que você administra para a glória do Senhor Jesus. Amém?